O que você faria se vivesse em um mundo onde o seu tempo de vida é a moeda de troca? Com a possibilidade de se tornarem imortais, os humanos não se importam em deixar que muitos sejam eliminados, para que alguns vivam para sempre, até que um homem recebe a oportunidade de mudar esse sistema, e vai até o fim para conseguir esse objetivo. Os seres humanos desse futuro foram desenvolvidos geneticamente para pararem de envelhecerem aos 25 anos, mas depois disso o prazo de validade é de 1 ano, a não ser que consigam mais tempo, pois essa é a moeda atual. As pessoas ganham e gastam tempo. Os ricos podem viver para sempre, enquanto o restante só gostaria de acordar tendo mais tempo do que as horas do dia. O protagonista, chamado Will Salas, acorda vendo em seu braço que só tem 23 horas. Ele levanta da cama e vai conversar com sua mãe na cozinha, que questiona por que ele chegou tarde na noite passada. Então ele explica que fez umas horas extras e gastou justamente com ela. Ele mostra o espumante que comprou como presente de aniversário de 50 anos dela, mas é claro que ela parece ter só 25. A mulher fala sobre não ter um neto ainda, e Will diz que não tem tempo para namorar. E por falar em tempo, ele diz que só tem uns 3 dias. Metade disso é pro aluguel e umas 8 horas são pra conta de luz, além de que o empréstimo tá atrasado. Ele fala que poderia ganhar um extra por fora, mas ela sabe que ele tá falando de luta e repreende ele porque ninguém realmente ganha com isso. Por fim, ela pede pra ele encontrar ela no ponto de ônibus no dia seguinte, pois vai estar quase sem tempo depois de pagar as contas, e ainda dá 30 minutos pra ele pagar um almoço. A transferência é feita com um aperto de mão, então vemos que o tempo dele subiu pra 1 dia e 14 minutos. No caminho pro trabalho, Will encontra uma garotinha chamada Mia, que pede 1 minuto. Ele fala que ela tem 1 ano inteiro, mas ela lembra que não pode usar ainda. Quando a menina insiste, ele dá 5 minutos pra ela através de um dispositivo metálico. Antes de entrar na firma, ele vai comprar café com o colega Borel. Lá eles reclamam que o preço do café aumentou de 3 para 4 minutos, mas compram mesmo assim, fazer o quê? Borel fala que Will poderia fazer uma grana se tivesse o dom de seu pai, mas o rapaz afirma que não luta. Depois disso, eles passam por um cara caído com o tempo zerado, mais um dia comum nessa zona do tempo. Após o trabalho na fábrica de cápsulas do tempo, Will recebe o pagamento e vê que tá faltando tempo, mas o funcionário diz que como a cota de serviço aumentou, ele não cumpriu a meta, mesmo aumentando a produção. Mais tarde, ele passa em um bar e recebe de um apostador que tava devendo 1 hora pra ele, então vai até o Borel pra avisar que o amigo precisa ir embora, pois sua esposa tá procurando por ele. Nesse momento, o cara conta que tem um esbanjador pagando rodada pra todo mundo. Ele tem 1 século de tempo. Will vê o cara com 2 mulheres e percebe um outro homem olhando pra ele. Pra tentar ajudar, Will vai até o rapaz e fala que ele não deveria estar ali, pois vão tomar todo o tempo dele. Mas o playboy não liga muito pra isso. De repente, as pessoas começam a fugir, pois chegaram os Homens Minuto, que são tipo uns membros de gangue. Todos vão embora e só o esbanjador fica parado, enquanto Will espera escondido pra tentar ajudar o cara. O líder dos Homens Minuto faz uma proposta pra ele lutar pelo tempo, e o playboy aceita, dizendo que só precisa ir no banheiro antes. Na verdade, ele foi vomitar e nesse momento Will aparece pra tirar ele dali, apesar do cara dizer que sabe o que tá fazendo. Will foge com ele enquanto os Homens Minuto vão atrás de carro. Os dois se escondem em um galpão enquanto os Homens Minuto procuram eles, até que um deles diz que conhece o Will. Eles sobem pro andar de cima e esperam os caras se dispersarem, depois param pra conversar. O playboy se apresenta como Henry Hamilton, e o Will adivinha que ele vem de New Greenwich. Depois de ver que o Will só tem umas 19 horas, ele pergunta qual a idade real de Will, que responde 28 anos, enquanto o Henry diz que tem 105 anos de idade. Ele explica que tá agindo assim porque já viveu demais. Apesar de o corpo não se esgotar, a mente se cansa. Quando ele fala que para poucos serem imortais, muitos precisam ser eliminados, Will pergunta do que ele tá falando e o cara diz que não tem espaço para todos. Por isso o custo de vida sempre aumenta, para as pessoas continuarem sendo eliminadas, para que outras pessoas continuem vivendo para sempre. Mas a verdade é que tem mais do que o suficiente para todos. Ninguém tem que ser eliminado antes do tempo certo. Por fim, ele pergunta o que o Will faria se tivesse tanto tempo quanto ele, e o cara responde prontamente que iria parar de olhar pro relógio, mas também que não desperdiçaria esse tempo. Então os dois resolvem dormir, prometendo não roubar o tempo um do outro. Quando acorda, Henry vai até o braço de Will e transfere quase todo o tempo pra ele, ficando apenas com 5 minutos. Will acorda um pouco depois e percebe que agora tem mais de 1 século. Ele também vê um recado no vidro escrito: "Não desperdice meu tempo". Olhando pela janela, ele vê um Henry na beira de uma ponte e sai correndo pra lá. Enquanto isso, vemos que Henry tá nos seus últimos segundos. O relógio zera e ele tem uma parada e cai no córrego. Logo em seguida, chega o Will e vê o cara lá embaixo. Depois disso, ele vai até o Borel e conversa primeiro com a mulher dele, a Greta, que tá com a filha no colo, enquanto fala que é uma pena ter que esperar ela completar 25 anos pra usar esse 1 ano que a criança tem disponível. Quando o Borel aparece, eles saem pra conversar e o Will mostra que tá com mais de 1 século contando o que aconteceu. Borel se preocupa com o problema que isso pode trazer, mas Will pretende levar a mãe pra New Greenwich. Antes de ir embora, ele dá pro Borel uma quantidade equivalente ao tempo de amizade deles, 1 década. E é claro que o cara aproveita pra ir
no bar. À noite, após pagar o que precisava, a mãe de Will pega um ônibus, mas antes de pegar, o motorista diz que a passagem aumentou de 1 para 2 horas. Isso é um problema porque só o caminho a pé já seria 2 horas de caminhada, e a moça só tem 1h30 sobrando. O motorista não aceita nem levar ela com a promessa de receber do filho que vai estar esperando. Nenhum dos passageiros se propõe a ajudar também, então ela acaba saindo do ônibus para ir correndo. No caminho ela até tenta pedir carona ou ajuda para outras pessoas, mas ninguém se dispõe. No ponto de ônibus, Will tá esperando pela mãe com um buquê de flores na mão, mas quando chega o ônibus ele percebe que ela não tá lá, então começa a correr na direção oposta. Restam poucos segundos para a mulher quando eles se avistam ao longe. Os dois correm o mais rápido que podem, enquanto Will já estende a mão para transferir assim que possível. Porém, quando finalmente se encontram, a mulher já cai nos braços dele, com o relógio zerado. Com isso, Will começa a chorar de tristeza e desespero. No dia seguinte, os policiais investigam o que aconteceu com Henry, mas não tem nenhuma pista, somente o fato de que ele tinha mais de um século na última vez que foi visto. E é estranho ele ter aparecido nessa zona de tempo, já que nessa periferia as pessoas cometem atrocidades até por uma semana. Um deles teoriza que o cara fez isso de propósito, mas o chefe, chamado Raymond, ou apenas Ray, que é o apelido dele, diz que o que importa são os 100 anos que sumiram. Antes de ir embora, ele vê que tem uma câmera de segurança com movimento automático no local. Enquanto isso, Will paga uma viagem de carro para New Greenwich. De tempos em tempos, eles passam por fronteiras das zonas de tempo, que são como pedágios. A primeira cobra 1 mês, outra cobra 2 meses, até que outras começam a cobrar 1 ano inteiro. Quando o motorista pergunta o que o Will tá fazendo por ali, ele diz que vai pegar deles tudo que eles tomaram. New Greenwich é uma cidade muito mais bonita, com prédios altos e pessoas bem vestidas. Will passa por uma moça que fica de olho nele enquanto chega em um hotel para alugar um quarto, que custa 2 meses por noite. Já na central de polícia, os investigadores descobrem que a câmera só filmou a parte do Will saindo da ponte, e não mostra o que realmente aconteceu com Henry, mas suspeitam do cara ter realmente roubado ele e saído dessa cidade. No hotel, Will acorda ainda com o costume de checar o relógio, mas fica tranquilo, pois dessa vez não tem que correr contra o tempo para viver mais um dia. Ele toma um café que custa 8 semanas e meia, e ainda dá a gorjeta pra garçonete, que reconhece que ele não é dali porque faz tudo rápido demais. Nessa conversa, ele fica sabendo que tem um cassino do outro lado da rua. Nesse meio tempo, os investigadores já sabem que alguém gastou anos para passar pelas fronteiras, e já tem alguém em New Greenwich com comportamento suspeito, um cara que fica olhando para as câmeras, não tem guarda-costas e tem o hábito de correr, que com certeza é uma mania antiga que ainda não largou. Através do reconhecimento facial, eles descobrem o nome e registro de imagem, e o Ray diz que conhecia o pai dele. Por sua vez, Will chega ao cassino e é forçado a fazer uma doação voluntária por não ser membro. Ele vai até uma mesa de pôquer, onde um dos jogadores pergunta o nome dele e se apresenta como Philip Weiss. Vemos que Will tá se dando bem nas apostas, pois já tem 250 anos no relógio. Durante a conversa, o cara percebe que o Will não tem guarda-costas, e vemos também que ele tá com um par de damas na mão. Ele aposta 50 anos, aumentando o pote para 650 anos. Pra quem não sabe, o pote é a recompensa, que reúne as apostas e taxa dos jogadores a cada mão do pôquer para entregar ao vencedor da mão. Will paga, aumentando o valor para 700 anos. Nesse momento, a moça de antes aparece com o guarda-costas. Felipe comenta sobre alguns pensarem que a diferença de tempo entre as zonas é injusta, porém ele acredita que esse é o avanço lógico da evolução, pois a seleção natural é injusta por si só. Enquanto isso, ele aumenta mais 2 séculos na aposta. Fingindo que tá caindo na conversão do oponente, Will paga essa aposta, ficando alguns segundos sobrando no relógio. Os dois revelam as mãos e Felipe forma uma trinca com outra dama da mesa, enquanto Will tinha apenas um 8 e um 4, que formam uma sequência com as outras cartas, sendo a mão mais forte dessa jogada. Ele recebe o pote de mais de 1000 anos. Felipe diz que ele arriscou bem, mas Will conta que já sabia que ia vencer. Novamente, para quem não manja de poker, isoladamente começar a mão com um 8 e um 4 é uma péssima escolha, pois depende de muita sorte ou conhecimento estatístico para conseguir se dar bem no final. O cara apresenta a moça chamada Sylvia, dizendo que é sua filha, e ela convida Will para participar de uma festa onde ele pode dar ao Philip uma revanche. No dia seguinte, Will compra um carro conversível por 59 anos mais impostos e segue para casa da família Weiss, onde Philip apresenta sua sogra Clara, a esposa Michelle, as duas muito parecidas com Sylvia, afinal são vó, mãe e filha. Antes do jogo, Sylvia chama Will para dançar, e durante a dança ela comenta que viu ele correndo, parecia alguém do gueto, e ela tem inveja deles, apesar de pensar que esses relógios não valem a pena, pois os pobres são eliminados enquanto os ricos não vivem. Quando ela comenta sobre poderem viver para sempre se não fizerem nenhuma tolice e ser algo assustador, ele tira ela do local e leva ela até a praia. Porém, a moça diz que eles não entram no mar. Will então fala que eles são loucos por terem o mar literalmente no quintal e não entrarem, lembrando ela do papo de fazer alguma tolice. Então Sylvia entra com ele, mas pouco tempo depois o pai dela aparece procurando ela. Então eles voltam para a mansão como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, a festa é interrompida por Ray e seus homens,
homens que levam Will para ser interrogado. Em uma sala, Ray se apresenta como o guardião do tempo e questiona como Will conseguiu tudo aquilo. O rapaz fala que foi apostando, mas que parte desse tempo veio como um presente de Henry Hamilton, que esgotou o próprio tempo dando tudo para ele de presente. Mas Ray não acredita, pois Henry valia muito mais do que o tempo que tinha. Então ele confisca o tempo de Will, deixando ele apenas com 2 horas para terminar o processo. Quando Will pergunta por que investigar esse caso tão a fundo, enquanto acontece coisas bem piores no gueto, Ray só responde que já ouviu algo parecido há mais de 20 anos do pai do próprio Will. Quando Ray sai da sala, ele aproveita para neutralizar os guardas rapidamente e descer pela escada em fuga, enquanto derruba outros guardas e pega a Sylvia de refém. Lá fora, ele derruba outro guarda e leva ela no conversível, enquanto os guardiões seguem eles. Sylvia tá assustada, mas Will tá confiante. Ray consegue dar uma batida que faz o conversível virar para trás na rua, mas o cara continua fugindo mesmo de ré. Quando chegam perto de um caminhão na contramão, Will faz uma manobra para escapar, enquanto Ray acaba batendo o carro e o conversível vai embora. Embaixo de uma ponte, ele pede um pouco de tempo para ela, mas a moça nega porque acha que ele é mesmo um ladrão que veio do gueto. Ela ainda pede para ele levá-la para casa, mas se ele fizer isso, não vai ter mais uma garantia para continuar vivo. Infelizmente, quando continuam pelo caminho, eles acabam caindo em uma armadilha que fura o pneu do carro e faz o conversível capotar. Lá embaixo, os homens minuto aparecem e reconhecem Will, porém veem que ele já não tem muito tempo, mas aproveitam para roubar o da Sylvia, que tem mais de uma década. Quando acorda, ela percebe que só tem alguns minutos e só agora ela acha boa a ideia dos dois compartilharem o tempo. Os guardiões chegam no local do acidente e sabem que os dois ainda estão vivos, já que não ficou nenhum corpo no carro, mas em vez de continuarem procurando, Ray diz que Will vai voltar para eles por conta própria. A dupla chega na casa do Borel, onde Greta encontra eles e fala que o marido se foi. Depois de receber aqueles 10 anos, ele se acabou em bebidas e foi de base de tanto beber, mesmo sobrando ainda 9 anos no relógio. Com poucas opções, eles vão a uma loja de penhores que tá fechando a porta, mas abre novamente quando Sylvia mostra suas joias. Os caras oferecem 2 dias pelos diamantes, mesmo sabendo que valem bem mais, já que viram que os dois têm apenas alguns segundos sobrando. Então Will aceita. Depois ele se esconde com Sylvia para não serem pegos e compartilham o tempo. Em seguida, em um telefone público, Will paga 1 minuto para ligar pro Philip e já pede logo para falar com o guardião, que questiona quanto ele quer de resgate. O cara pede 1000 anos, mas Ray fala que ele não vai conseguir viver tanto tempo. Então Will diz que pode ser doado para a caridade do gueto em vez disso. Nesse momento, Ray fala que Will vai acabar como o próprio pai se continuar assim. Porém, ele sempre achou que o pai perdeu a vida enquanto lutava por tempo, mas Ray conta que o cara fazia algo muito mais perigoso. Depois da ligação, o Sr. Race ainda fica relutante em pagar o resgate, enquanto Michelle diz que não é nada, já que é pela filha. No entanto, o cara acha ruim ter que doar o tempo pro gueto. Will e Sylvia vão pra casa dele e se trocam lá. No dia seguinte, em uma conversa, ele conta que completou 25 anos há 3 anos. O ano dele acabou em uma semana, pois ele e a mãe tinham muitas dívidas, e depois disso, ele só vive um dia de cada vez. Com Sylvia foi diferente. Há 2 anos, ela acordou com a mudança e se olhou no espelho para ver como seria sua aparência pelo resto da vida, e para comemorar, o Sr. Race deu 1 década para ela. Depois disso, ele olha pela janela para ver se a Caridade realmente recebeu algo do pai dela, mas o letreiro de sem tempo acende, mostrando que o Philip não fez a doação. Will tenta amenizar, dizendo que os guardiões não devem ter deixado, mas Sylvia conhece o pai que tem. Como o resgate não deu certo, Will fala para ela voltar para casa e ele se vira sem ser reconhecido. Na rua, ela sugere dizer que foi ideia dela mesma correr pelo gueto, para aliviar as acusações e tentar ajudar ele, mas Will sabe que o Ray não vai querer negociar. Quando ela pergunta se ele vai roubar, ele devolve com outra pergunta, questionando se é roubo tomar algo que já foi roubado. Ele dá uma pistola para ela por garantia e antes de ir fazer a ligação, os dois se beijam pela primeira vez. Will fica sentado à distância enquanto a moça vai até o telefone. Philip atende para ouvir a filha o repreendendo pelas atitudes. Enquanto isso, Ray se aproxima mirando em Will por trás, quando Philip conta para Sylvia que os guardiões já estão indo buscá-la. Ela olha para trás, vê o agente e avisa o amigo e dispara, derrubando Ray. Will vai até o cara caído e vê que ele não tem quase nenhum tempo sobrando. Ray diz que é para desencorajar os ladrões, então ele dá algumas horas pro agente e pega a viatura com Sylvia, que pergunta por que ele deu tempo ao guardião, e Will responde que assim ele vai ter tempo de ser encontrado pelos outros agentes. Isso se o cara sobreviver, pois guardiões têm má fama na periferia. No entanto, apesar de ser intimidado pelo povo, Ray é logo encontrado por um colega. Na estrada, eles decidem conseguir ainda mais tempo e param o carro de uns riquinhos para isso. Will pede pro motorista abrir a porta de trás, e Sylvia dispara para intimidar. A mulher no banco de trás sai do veículo e Will deixa ela com apenas 1 dia, que é o que normalmente ele tinha quando acordava todos os dias. Ray, por sua vez, vai até Philip para avisar que emitiu um pedido de prisão para Sylvia, e vai fazer o mesmo pro Sr. Race se ele tentar ajudá-la. O cara tenta subornar o agente, mas com Ray não tem conversa. Enquanto isso, Will tá ensinando Sylvia a atirar. Com a ajuda dele, ela faz um disparo, mas se assusta um pouco. Depois disso, ela pergunta se ele vai mesmo doar o tempo
tempo para as pessoas se conseguir muito tempo. E ele responde que sempre teve só um dia e pergunta como ela consegue viver vendo as pessoas sendo eliminadas ao lado dela. Sylvia responde que os ricos não veem isso, eles fecham os olhos. Depois disso, vemos uma mulher na agência bancária Waze, da família de Sylvia. Ela tá tentando pedir um empréstimo, mas de repente chega um caminhão destruindo a entrada do estabelecimento. De dentro do veículo saem Sylvia e Will para pegar várias cápsulas de tempo no cofre e mandam as pessoas pegarem o que quiserem também. Então o povo faz a festa. E eu só fico me questionando que tipo de banco fica assim sem nenhuma segurança no local. Pouco depois chegam os guardiões e mandam a galera ir embora para não terem o tempo confiscado. Enquanto isso, Greta em casa encontra uma cápsula com 10 anos entre as roupas no quintal. Will também vai até Mia, a garotinha lá do começo, que na verdade mora na rua, e faz um depósito na cápsula dela. Ele também vai até o rapaz da caridade e transfere mais de um século pro cara. Então a instituição reabre para distribuir ao povo. Os guardiões comentam que Will não sabe o que tá fazendo e que isso vai prejudicar o próprio povo do gueto. Nesse momento, vemos um cara sendo abordado pelos homens minuto, mas ele não se deixa intimidar, puxando uma quadrada para dizer que finalmente teve tempo para comprar algo para se defender. Os bandidos seguem em frente, mas quando o cara se afasta, eles param o carro e voltam para disparar nele por trás. Eu que nunca daria as costas para esses caras tão rapidamente. Então é mostrado um outdoor com a imagem da dupla e uma recompensa de 10 anos por eles. Depois, em um hotel, os dois se mostram mais íntimos quando Will percebe um barulho lá fora. Eles se preparam para fugir quando veem que os agentes chegaram. Will quebra uma janela e os dois pulam em cima de um carro lá embaixo. O único que pula também é o Ray, que começa uma perseguição a pé. Em um beco, eles sobem uma escada e o agente tenta disparar, mas não dá certo. Correndo pelos telhados, Ray ainda tenta deter eles. Will atira de volta e o casal continua fugindo até descerem por outra escada e pegarem um ônibus, onde eles subornam um motorista para não entregá-los. Depois disso, vão para outro hotel e alugam todos os quartos para ficarem um bom tempo. Outro cara chega e vê os dois subindo, então a recepcionista fala que estão lotados. Enquanto isso, na periferia, os homens minuto abordam os moradores para conseguir informações sobre o Will, ameaçando zerar o tempo de um por um até que alguém fale. Primeiro, todos ficam quietos, até que um dos capangas era totalmente um dos homens. O cara que viu eles no hotel se dispõe a dividir a recompensa, então o líder concorda. Nesse meio tempo, Sylvia agradece o Will por ter salvado a vida dela algumas vezes, mas foi ele que colocou em perigo para começo de conversa. Enquanto o casal tá de boa, os homens minuto aparecem do nada e rendem os dois. O líder diz que só não é detido pelos guardiões porque tem limites, ele só rouba do próprio povo. Ele também diz que não vai eliminar Will a sangue frio, ele vai dar uma chance do cara lutar. A proposta é uma queda de braço onde os dois tentam tomar o tempo um do outro. Eles vão fazer isso até um deles zerar. Apesar de saber que os capangas vão acabar com ele mesmo que ele vença, Will não tem muita escolha, então eles dão as mãos e começam a disputa. É um pouco diferente da queda de braço que conhecemos. Quem fica com a mão por cima começa a receber o tempo do outro. Will luta um pouco, mas o oponente é bem forte. Porém, quando tá quase esgotando os segundos, o líder olha pro relógio do Will, que aproveita o momento para virar o jogo, e isso faz todos se aproximarem. Nos últimos segundos do bandido, Will saca uma arma e ataca todos os capangas rapidamente, enquanto o líder cai zerado e o casal finalmente foge do local. No dia seguinte, Philip chega na empresa com uma multidão de guarda-costas. Em seguida, Sylvia entra no local e os guardas viram nela, enquanto a moça diz que vai se render. Philip fala com ela quando a moça diz que ele tá cheio de guarda-costas e tem um a mais. Nesse momento, Will, disfarçado de guarda, põe a arma na nuca do cara e manda os guardas baixarem as armas. O casal leva o Sr. Reyes até o próprio cofre dele. A filha fala para tentar a combinação do aniversário de Darwin, já que Philip é fascinado pela teoria da seleção natural e realmente abre. Lá dentro, a cápsula guarda 1 milhão de anos. O Sr. Reyes diz que foi seu primeiro milhão e não será o último, além de dizer que não seria bom dar um ano para 1 milhão de pessoas, e colocar esse tempo na zona errada pode quebrar todo o sistema, mas é justamente isso que eles querem. Sylvia fala que humanos não devem viver para sempre, enquanto Philip diz que mesmo que eles perturbem um equilíbrio por 1 ou 2 gerações, tudo vai voltar a ser como era porque todos querem viver para sempre. Todos acreditam serem a exceção da ordem natural, mas para poucos serem imortais, muitos devem ser eliminados. Will quase perde a cabeça, mas relaxa e fala que ninguém deveria ser imortal, se alguém tiver que ser eliminado para isso. Depois os dois vão embora. Na agência, os guardiões percebem um movimento de 1 milhão de anos. Todos acham que foi um erro, mas Ray sabe que não foi. Ele sai e pega um carro. Enquanto isso, a dupla também se mexe. Antes de carregar mais tempo no carro, Ray vê o carro dos procurados e vai atrás deles. Os outros agentes fazem um bloqueio na fronteira e enquanto o casal se aproxima, eles abrem fogo, porém o carro é blindado e Will acelera para passar no meio da cabine de pedágio. Quando chega no gueto, Ray pega um atalho para conseguir pegar o carro de Will pela lateral, fazendo eles saírem do veículo. Ele entrega a cápsula para Mia enquanto Ray aparece disparando no carro. Nesse momento, a placa de tempo na caridade acende e as pessoas vão correndo, atrapalhando um agente. Ele tenta seguir os dois e rouba um carro para ir mais rápido. Enquanto isso, o homem distribui mais tempo aos pobres. Will e Sylvia correm sozinhos pela estrada
estrada, e o agente não para de seguir eles até passar por outra fronteira e pegar eles de frente. Com Ray apontando sua arma, Will supõe que chegaram onde ele nasceu. Ao ser questionado, o agente fala que saiu dali e tá garantindo que ninguém mais saia, pois é assim que tem que ser. Ele não inventou o relógio, mas tem que mantê-lo funcionando para proteger o tempo. Então Will pede de volta o tempo que emprestou antes, porém o cara só tem mais alguns segundos e cai ali mesmo. Infelizmente, cada um deles tem menos de um minuto e precisam continuar avançando. Então Will pensa em dar para ela o restante do tempo, porém Sylvia acha que ele é mais rápido. No entanto, enquanto se despedem, Will vê o carro do guardião e eles correm para receber uma transferência de tempo. O cara chega primeiro e volta correndo para salvar a moça, sendo que agora eles têm um dia. Enquanto isso, Philip reconhece que não há mais nada a fazer. As notícias mostram que as pessoas estão deixando de trabalhar e atravessando as fronteiras para chegar em New Greenwich. Os agentes basicamente desistem de agir. Já Will e Sylvia se preparam para o próximo golpe contra um banco ainda maior do que o da família Weiss.